Ninguém quis fazer o elogio fúnebre no funeral da minha avó cruel. Por isso, eu me ofereci e contei uma bela história fictícia sobre ela. Depois da cerimônia, o advogado dela aproximou-se de mim com um sorriso. "Parabéns", disse ele. "Acabaste de passar no teste final dela. Antes da história, vamos fazer isto. Comenta a tua idade e certifica-te de subscrever para mais histórias incríveis todos os dias. Agora, voltemos àquela casa funerária desconfortável. Eu estava sentado na primeira fila da casa funerária do Tejo, a observar a minha família contorcer-se nos assentos como crianças chamadas ao gabinete do diretor da escola. Estávamos todos ali pelo mesmo motivo, para enterrar a minha avó, Evelina Oliveira. Mas nenhum de nós queria estar lá, e certamente não queríamos fingir que estávamos tristes com isso. Evelina Oliveira morreu aos 84 anos. E para ser completamente honesto, a maior parte da família sentiu alívio. Ela tinha sido, por qualquer medida, uma mulher difícil. Não só difícil, mas cruel. Desde que me lembro, ela usava a sua riqueza e a língua afiada como armas, derrubando qualquer um que ousasse desapontá-la, o que era praticamente toda a gente. Tenho 28 anos, sou professor de português no ensino secundário e sempre fui o que se poderia chamar o neto esquecido. Enquanto os meus primos competiam pela atenção e aprovação da avó Evelina, e mais importante, pelo dinheiro dela, eu mantive-me afastado, não porque estivesse acima do drama familiar, mas porque aprendi cedo que aproximar-me de Evelina Oliveira significava ser magoado. Ela tinha um dom para encontrar o teu ponto mais fraco e pressioná-lo até quebrares. O meu primo Diogo, que lutou com o peso na adolescência, ainda se encolhe quando alguém menciona comida por causa dos comentários que ela fazia. A minha prima Sofia abandonou o sonho de ser artista depois de Evelina passar um jantar inteiro de Natal a explicar por que os tipos criativos acabam sempre pobres e infelizes. Mas eis o que havia com Evelina. Ela não era apenas cruel ao acaso, era cruel de forma estratégica. Ela balançava a promessa de herança como uma cenoura, deixando claro que a sua fortuna considerável iria para quem mais a agradasse. Isso transformava as reuniões familiares em combates de gladiadores, com irmãos e primos a competir para ver quem ganhava o seu favor. Eu saí desse jogo há anos. Enquanto todos os outros atuavam para a aprovação dela, eu simplesmente visitava. Não com frequência, talvez uma vez a cada poucos meses, mas parava na sua mansão na Rua das Olmeiras, sentava-me na sala de estar formal e ouvia-a queixar-se da família, dos vizinhos, do estado do mundo. Não tinha medo de contrariar as ideias dela. Eu ouvia e falava. Ela disse-me uma vez: "És o único que não quer nada de mim." E eu não sabia se era um elogio ou uma acusação. Agora ela se foi, e estávamos todos reunidos naquela casa funerária esterilizada, a olhar para um caixão rodeado de flores que ninguém enviou por amor. O diretor da funerária, um homem nervoso chamado Sr. Pereira, tentava há 20 minutos encontrar alguém disposto a fazer o elogio fúnebre. Certamente alguém gostaria de partilhar memórias da senhora. "Oliveira?", perguntou ele com a voz cada vez mais desesperada a cada repetição. O silêncio era ensurdecedor. O meu tio Roberto, o filho mais velho de Evelina, estudava os sapatos com intensa concentração. A minha tia Margarida verificava o telemóvel. Os meus primos, de repente, ficavam fascinados pelos arranjos florais. "Alguém?" O Sr. Pereira tentou novamente. "Uma memória favorita, uma lição que ela vos ensinou." Mais silêncio. Eu via as pessoas na pequena congregação, na maioria vizinhos idosos e algumas pessoas da igreja dela, a começarem a sussurrar entre si. Aquilo estava a tornar-se embaraçoso. Ela era uma mulher muito forte, ofereceu finalmente o meu tio Roberto de forma fraca. De vontade forte, corrigiu a minha tia Margarida, e mesmo isso parecia generoso. O Sr. Pereira olhou pela sala com pânico crescente. Em 30 anos a conduzir funerais, provavelmente nunca tinha encontrado uma situação em que literalmente ninguém quisesse dizer algo bom sobre o falecido. Foi então que me levantei. "Eu faço isso", disse eu. Todas as cabeças na sala viraram-se para me olhar. As sobrancelhas do meu tio Roberto subiram de surpresa. O meu primo Diogo parecia preocupado, como se eu pudesse estar a ter algum colapso. "Nuno", sussurrou a minha tia Margarida, "não precisas de fazer isso." "Está tudo bem", disse eu, caminhando para o púlpito. Alguém devia dizer algo.
Enquanto estava atrás do atril, a olhar para a pequena multidão que veio ver Evelina Oliveira ser enterrada, percebi que não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ia dizer. Não podia dizer a verdade, que ela tinha sido uma mulher amarga e manipuladora, que tornara a vida da maioria de nós miserável. Mas também não podia ficar ali em silêncio. Então fiz algo que nunca tinha feito na vida. Menti completamente, de forma profunda e com absoluta convicção. A minha avó, Evelina Oliveira, era uma mulher que me ensinou que o amor vem em muitas formas. Vi os olhos da minha prima Sofia arregalarem-se de surpresa. Amor da avó Evelina? Quando eu era jovem, ela convidava-me para a cozinha dela nas tardes de domingo. Ensinava-me a fazer os seus famosos pastéis de nata, aqueles com o ingrediente secreto que ela nunca escreveu em nenhum livro de receitas. Isto era completamente falso. Evelina nunca cozinhou nada na minha presença, e eu tinha a certeza de que considerava a cozinha o domínio da empregada doméstica. Ela contava-me histórias sobre a infância dela durante a Grande Depressão, sobre como a família dela sempre encontrava maneiras de ajudar os vizinhos que tinham ainda menos. Também falso. Evelina cresceu rica e nunca mostrou interesse particular em ajudar ninguém. Ela ensinou-me que a verdadeira força não é sobre ser a voz mais alta na sala, disse eu, olhando diretamente para o meu tio Roberto, que passou anos a tentar gritar sobre as críticas da mãe. É sobre ser a pessoa em quem os outros podem contar quando tudo desaba. Eu estava a inventar isto à medida que avançava, mas algo estranho estava a acontecer. Enquanto falava, via as pessoas na congregação a acenar com a cabeça. Alguns vizinhos idosos limpavam os olhos. Até os meus próprios familiares pareciam comovidos com esta versão fictícia de Evelina Oliveira. Ela tinha uma forma de ver potencial nas pessoas que elas não viam em si mesmas. Empurrava-te sim, mas só porque acreditava que eras capaz de mais do que pensavas possível. Isto era talvez a maior mentira de todas. Os empurrões de Evelina sempre pareceram mais guerra emocional do que encorajamento. Lembro-me da última conversa que tive com ela. Ela disse-me que o mais importante na vida não era o que acumulavas, mas o que davas. Disse que a bondade era a única moeda que importava e que as pessoas mais ricas eram as que faziam os outros sentirem-se valorizados. A ironia de atribuir estas palavras a Evelina Oliveira, uma mulher que acumulava dinheiro e afeto como um dragão a guardar tesouro, não me escapava. Mas enquanto olhava para os rostos na congregação, via que as minhas palavras estavam a surtir efeito. A minha avó nem sempre era fácil de entender, disse eu, e isto finalmente era a verdade. Ela tinha padrões altos e não tolerava tolos de bom grado. Mas por baixo daquela exterioridade dura, havia uma mulher que se importava profundamente com a família e a comunidade. Parei, olhando para o caixão onde Evelina jazia no seu melhor vestido, provavelmente a revirar-se na sepultura com o retrato de santa que eu pintava dela. Ela ensinou-me que às vezes as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor, concluí, e que o verdadeiro caráter revela-se não na forma como tratamos aqueles que nos podem ajudar, mas na forma como tratamos aqueles que não podem. Afastei-me do púlpito ao som de aplausos que pareciam surreais. As pessoas estavam mesmo a aplaudir um elogio fúnebre sobre Evelina Oliveira. A minha tia Margarida chorava. O meu primo Diogo acenava aprovadoramente. Até o diretor da funerária parecia aliviado. Enquanto voltava ao meu lugar, sentia uma mistura de culpa e satisfação. Tinha mentido descaradamente, mas também tinha dado a Evelina uma dignidade na morte que ela raramente mostrou em vida. Tinha criado uma versão dela que as pessoas podiam lamentar, mesmo que essa versão nunca tivesse existido. O resto da cerimónia passou num borrão. Cantamos hinos que Evelina provavelmente nunca trauteou. Ouvimos orações sobre misericórdia e perdão que ela raramente praticou. E vimos o caixão dela ser carregado por homens pagos para isso, provavelmente as únicas pessoas na sala a serem pagas para estar ali. No cemitério, enquanto víamos Evelina Oliveira ser baixada para a terra, senti um estranho sentido de encerramento. Não porque estivesse triste por vê-la partir, mas porque consegui dar-lhe algo que ela nunca deu a ninguém: o benefício da dúvida. Depois do enterro, enquanto as pessoas começavam a dispersar, um homem num fato caro aproximou-se de mim. Provavelmente nos seus 60 anos, com cabelo prateado e o tipo de postura confiante que sugeria estar habituado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala.
Senhora Oliveira, disse ele, estendendo a mão. Sou Ricardo Henriques, o advogado da sua avó. Oh, disse eu, apertando-lhe a mão. Prazer em conhecê-lo. Foi um belo elogio fúnebre, disse ele, e havia algo na expressão dele que eu não conseguia ler. Muito criativo. Senti um rubor de embaraço. Obrigado. Só pensei que alguém devia dizer algo bom sobre. Ela. De facto, disse o Sr. Henriques com o sorriso a alargar-se. Na verdade, esperava que pudéssemos falar em privado. Há alguns assuntos sobre o espólio da sua avó que preciso de discutir consigo. Comigo? Eu estava confuso. Acho que quer falar com o meu tio Roberto. Ele é o executor. Na verdade, disse o Sr. Henriques, quero falar especificamente consigo. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã, digamos às 10 horas? Eu concordei, embora não imaginasse o que o advogado de Evelina poderia querer comigo. Pelo que sabia, eu não era mencionado no testamento dela. Nunca fui o favorito dela, nunca competi pela atenção dela, nunca esperei nada do espólio dela. Nessa noite, deitei-me na cama a rever os eventos do dia. Pensava no elogio fúnebre, nas mentiras que contei, na forma como as pessoas reagiram a esta versão fictícia da minha avó. Sentia-me culpado pela decepção, mas também sentia algo mais, um estranho sentido de paz. Pela primeira vez na vida, escolhi a bondade em vez da honestidade, a compaixão em vez da precisão. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Henriques e Associados exatamente às 10 horas. O escritório de advocacia era tudo o que se esperaria de alguém que tratava dos assuntos de clientes ricos. Mobília de mogno, livros encadernados em couro e uma atmosfera de autoridade quieta e cara. O Sr. Henriques cumprimentou-me no escritório dele e gesticulou para que me sentasse numa das cadeiras de couro viradas para a enorme secretária. Sr. Oliveira, começou ele, tenho notícias um tanto invulgares para si. Está bem, disse eu, sem saber o que esperar. A sua avó deixou-lhe todo o seu espólio. Olhei para ele, certo de que tinha ouvido mal. Desculpe, o quê? Todo o espólio, repetiu ele. A casa, os investimentos, as contas bancárias, tudo. Vale aproximadamente 2 milhões de euros. Senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Isso é impossível. Ela mal me tolerava. O meu tio Roberto, a minha tia Margarida, eles é que competiam pela atenção dela. Sim, interrompeu o Sr. Henriques. Ela estava bem ciente disso. Na verdade, contava com isso. Não entendo. O Sr. Henriques recostou-se na cadeira, com a expressão mais séria. A sua avó era uma mulher muito complicada, Sr. Oliveira. Passou os últimos 20 anos da vida a conduzir o que chamava testes de caráter aos membros da família. Testes de caráter? Ela queria ver quem a amaria, ou pelo menos a trataria com decência humana básica, sem a promessa de recompensa financeira. Queria saber quem a visitaria. Passaria tempo com ela. Lhe mostraria bondade mesmo quando pensavam que não havia nada a ganhar. Pensei em todas aquelas visitas desconfortáveis nas tardes de domingo, sentado na sala de estar formal, a ouvir as queixas e críticas dela. Nunca desfrutei dessas visitas, mas também nunca esperei nada delas. A maioria dos seus familiares, continuou o Sr. Henriques, só mostrava interesse na sua avó quando queria algo. Dinheiro para a entrada de casa, ajuda com propinas da universidade, assistência com empreendimentos comerciais. Viam-na como um banco, não como uma pessoa. Mas eu nunca lhe pedi nada, disse eu. Exatamente, sorriu o Sr. Henriques. Eras o único que a visitava regularmente sem querer nada em troca. Eras o único que a tratava como um ser humano em vez de uma potencial fonte de rendimento. Mas ela não era uma pessoa simpática, disse eu, sentindo-me desleal ao dizê-lo. Não, concordou o Sr. Henriques. Não era. Era difícil, exigente e muitas vezes cruel. Mas também testava todos à volta dela, tentando ver quem lhe mostraria compaixão humana básica, mesmo quando ela não a merecia. Ele enfiou a mão na gaveta da secretária e tirou um envelope selado com o meu nome escrito na letra familiar e tremida de Evelina. Ela deixou isto para ti, disse ele, com instruções para que só te fosse dado se passasses no teste final dela. Qual era o teste final? O elogio fúnebre, disse o Sr. Henriques. Ela sabia que ninguém na família quereria falar no funeral dela.
Sabia que a maioria das pessoas ou não diria nada ou lutaria para encontrar algo genuinamente positivo para dizer sobre ela. Queria ver se alguém escolheria a bondade em vez da honestidade, a compaixão em vez da precisão. Peguei no envelope com mãos trêmulas, então ela sabia que eu mentiria. Ela esperava que escolhesses ver o melhor nela, mesmo que esse melhor fosse imaginário, disse o Sr. Henriques. Esperava que alguém na família dela a amasse o suficiente para lhe dar dignidade na morte, mesmo que não a tivesse merecido em vida. Abri o envelope e desdobrei a carta lá dentro. Estava escrita na caligrafia cuidadosa de Evelina. Meu querido Nuno, se estás a ler isto, significa que passaste no meu teste final. Significa que escolheste falar bem de mim no meu funeral, mesmo que eu te tenha dado muito pouca razão para o fazer durante a minha vida. Sei que não era uma mulher fácil de amar. Sei que era muitas vezes cruel, manipuladora e exigente. Sei que magoei pessoas, incluindo a ti, com as minhas palavras e ações. Mas quero que entendas por quê. Quando era jovem, aprendi que as pessoas se aproveitam da bondade. Aprendi que a generosidade é muitas vezes vista como fraqueza, que a confiança é frequentemente traída e que o amor é algo que pode ser retirado sem aviso. Por isso construí muralhas à volta do meu coração e testei todos os que tentavam aproximar-se de mim. Testei o teu tio Roberto, criticando as decisões empresariais dele para ver se ele ainda me visitaria quando eu não fosse apoiante. Ele falhou. Testei a tua tia Margarida, recusando ajudar com as despesas da universidade dos filhos dela para ver se ela ainda me ligaria quando eu não fosse útil. Ela falhou. Testei os teus primos de dezenas de pequenas maneiras e todos falharam. Mas tu, Nuno, nunca falhaste. Visitavas-me mesmo quando eu era difícil, ouvias as minhas queixas, falavas comigo, tratavas-me com respeito humano básico mesmo quando eu não te tratava da mesma forma. Sei que provavelmente pensas que eu não notava a tua bondade, mas notava. Cada visita, cada conversa paciente, cada momento que escolheste passar com uma velha amarga que tinha muito pouco a oferecer em troca. Notei tudo. O dinheiro que te deixo não é uma recompensa por seres o meu neto favorito. É um reconhecimento do teu caráter. Mostraste-me compaixão quando eu não a merecia. E essa é a qualidade mais rara e valiosa que uma pessoa pode possuir. Espero que uses esta herança para construir uma vida que te faça feliz. Espero que sejas mais bondoso com os outros do que eu fui. E espero que te lembres de que às vezes as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. Obrigada por veres algo bom em mim mesmo quando não estava lá. Com todo o meu amor e respeito, a tua avó, Evelina. Li a carta 2 vezes, com lágrimas a embaciar-me a visão. Quando olhei para cima, o Sr. Henriques observava-me com uma expressão gentil. Ela não te testava para ser cruel, disse ele baixinho. Testava-te porque tinha sido magoada tantas vezes que esquecera como confiar. Mas nunca esqueceu como reconhecer bondade genuína quando havia. Sinto-me terrível, disse eu. Todos aqueles anos pensei que ela era apenas uma velha amarga. Nunca percebi que estava sozinha. Ela era ambas as coisas, disse o Sr. Henriques, amarga e sozinha. Mas também era observadora e, à sua maneira, sábia. Sabia que o verdadeiro caráter revela-se não na forma como tratamos aqueles que nos podem recompensar, mas na forma como tratamos aqueles que não podem. Saí do escritório do advogado nesse dia com um cheque de 2 milhões de euros e uma compreensão completamente diferente da minha avó. Ela tinha sido difícil, sim, mas também humana. Tinha sido cruel, mas também testava o mundo para ver se alguém escolheria a bondade em vez do interesse próprio. Nas semanas seguintes, enquanto processava a herança e a revelação sobre a verdadeira natureza da minha avó, encontrei-me a pensar de forma diferente sobre a nossa relação. Aquelas visitas desconfortáveis nas tardes de domingo que suportei por obrigação de repente ganharam novo significado. Não estava a desperdiçar tempo a ouvir uma velha amarga queixar-se. Estava a proporcionar companhia a alguém desesperadamente sozinho, mas orgulhoso demais para admitir. Também comecei a entender alguns comportamentos dela que sempre me intrigaram. A forma como por vezes me fazia as mesmas perguntas repetidamente, como se testasse a minha paciência.
A forma como fazia comentários cortantes sobre outros familiares, como se tentasse ver se eu me juntaria ou os defenderia. A forma como, por vezes, se sentava em silêncio, como se esperasse para ver se eu ficaria ou arranjaria uma desculpa para ir embora. Ela tinha conduzido uma experiência de décadas sobre a natureza humana, e eu tinha sido o sujeito de teste involuntário dela. A parte mais difícil foi perceber o quão isolada ela se deve ter sentido. Aqui estava uma mulher com milhões de euros, uma casa bonita e uma grande família, mas tinha tanto medo de ser usada que afastara todos. Todos exceto eu. E só porque eu era indiferente ao dinheiro dela para me dar ao trabalho de manipulá-la. Pensei em ligar ao meu tio Roberto ou à minha tia Margarida para lhes contar sobre a herança. Mas algo me reteve. Eles passaram anos a competir pela aprovação de Evelina, encenando elaborados espetáculos de afeto sempre que pensavam que poderia beneficiá-los financeiramente. Como reagiriam ao saber que o neto que nunca tentou ganhar o favor dela era o que na verdade o ganhou? Em vez disso, decidi manter a herança privada, pelo menos por agora. Usei parte do dinheiro para pagar os meus empréstimos estudantis e comprar uma casa pequena, mas tive cuidado para não fazer mudanças dramáticas no meu estilo de vida que pudessem levantar questões. A mudança mais profunda não foi financeira, foi emocional. Encontrei-me a pensar sobre outras pessoas na minha vida que poderiam ser difíceis ou exigentes, perguntando-me se o comportamento delas era um mecanismo de defesa em vez da verdadeira natureza. Tornei-me mais paciente com os meus alunos, mais compreensivo com colegas difíceis, mais disposto a dar o benefício da dúvida às pessoas. 6 meses após o funeral, estava a limpar a casa da minha avó, agora a minha casa, quando encontrei algo que trouxe tudo de volta ao círculo completo. Escondido no armário do quarto dela, atrás de uma fila de vestidos formais que ela raramente usava, estava um álbum de recortes. Estava cheio de coisas que eu nunca soube que ela guardara. Boletins de notas dos meus anos de escola primária, recortes de jornais de quando ganhei um prêmio de ensino, um programa da minha formatura na universidade que eu nem me lembrava que ela assistira, fotos minhas em várias reuniões familiares cuidadosamente recortadas e coladas com legendas manuscritas pequenas. Nuno no Natal, aos 12 anos. Primeiro dia de Nuno no secundário. Nuno a ajudar com a louça. Que bom rapaz. Ela tinha estado atenta o tempo todo. Enquanto eu pensava que ela mal me notava, ela documentava a minha vida como uma avó orgulhosa. A realização era ao mesmo tempo enternecedora e de partir o coração. Na última página do álbum estava uma foto que eu nunca vira antes. Era uma imagem minha e de Evelina da festa de formatura do secundário, sentados juntos no alpendre das traseiras. Eu mostrava-lhe algo no telemóvel e ela inclinava-se para perto a sorrir de verdade. Não tinha memória deste momento, mas alguém o capturara e ela o valorizara o suficiente para o colocar no álbum secreto. Debaixo da foto, na caligrafia cuidadosa dela, escrevera: "O meu querido Nuno, o único que me vê como uma pessoa, não como uma conta bancária. Espero que um dia ele entenda o quanto as visitas dele significam para mim." Sentei-me no chão do armário dela, rodeado pela evidência de um amor que nunca soube existir. E chorei. Não pela mulher amarga e difícil que pensei que ela era, mas pela mulher sozinha e assustada que na verdade era. Uma mulher que tinha tanto medo de ser magoada, que escondera o amor atrás de muralhas de crueldade e testes de caráter. O elogio fúnebre que dei no funeral dela, as belas mentiras que contei sobre a bondade e sabedoria dela, de repente não pareciam mentiras. Pareciam profecia. Eram a verdade sobre quem ela poderia ter sido, quem queria ser se não tivesse tanto medo. 1 ano depois, ainda ensinava na mesma escola secundária, ainda vivia discretamente da herança, ainda pensava nas lições que a minha avó me ensinou sem nenhum de nós perceber. Aprendi que a bondade não precisa de razão, que a compaixão não precisa de ser merecida, e que às vezes as pessoas mais difíceis são as que mais precisam de amor. Nunca contei à minha família sobre a herança. Deixei-os pensar que o dinheiro de Evelina foi para a caridade, como o Sr. Henrique sugerira que aconteceria se ninguém passasse no teste final dela. De certa forma, foi para a caridade. Foi para alguém que aprendeu a ver para além da superfície das pessoas difíceis e reconhecer a humanidade por baixo. Às vezes ainda visito o túmulo dela, levando flores e sentando-me em silêncio ao lado da lápide.
Conto-lhe sobre os meus alunos, sobre os pequenos atos de bondade que tento realizar em memória dela, sobre as formas como a lição final dela continua a mudar a forma como vejo o mundo. E às vezes, quando o vento está certo, juro que ouço a voz dela, já não afiada e crítica, mas quente e grata. Obrigada por veres algo bom em mim, mesmo quando não estava lá. A verdade é que estava lá o tempo todo. Estava só escondido atrás de anos de mágoa e medo e da necessidade desesperada de proteger um coração que fora partido demasiadas vezes. O maior presente da minha avó para mim não foi o dinheiro que deixou. Foi a compreensão de que toda a gente, mesmo as pessoas mais difíceis, merece ser vista com olhos compassivos. O teste final dela não era realmente sobre se eu conseguia mentir de forma convincente no funeral dela. Era sobre se eu conseguia escolher o amor em vez do julgamento, a bondade em vez da honestidade, a esperança em vez do cinismo. E ao passar nesse teste, não herdei só o dinheiro dela, herdei a sabedoria dela, a dor dela e, em última instância, a capacidade dela para o amor. A avó cruel que tornara a minha infância difícil se foi, mas a mulher que secretamente valorizara cada momento de conexão, que documentara a minha vida com a devoção de alguém que verdadeiramente se importava que... Passara os anos finais a esperar que alguém visse para além das defesas dela para a pessoa sozinha lá dentro, essa mulher vivia em cada ato de bondade que eu escolhia realizar, em cada momento de paciência que oferecia a pessoas difíceis, em cada vez que escolhia ver o melhor em alguém que não o merecera. Evelina Oliveira fora uma mestra afinal, só que ensinara uma lição que me levou 28 anos a entender. Que história absolutamente incrível sobre o poder da compaixão e a complexidade da natureza humana. O teste final de Evelina mostra-nos que às vezes as pessoas que parecem as mais impossíveis de amar são as que mais precisam de amor. O que achas da escolha de Nuno em mentir no elogio fúnebre? Alguma vez descobriste que alguém difícil na tua vida estava na verdade a testar o teu caráter? Conta-nos os teus pensamentos nos comentários abaixo. Se foste tocado por esta poderosa história de amor escondido e herança inesperada, por favor, mostra o teu apoio carregando no botão de like e certifica-te de subscrever para mais histórias incríveis todos os dias. Não esqueças de clicar no sino de notificações para nunca perderes um upload. Obrigado por assistires e vemo-nos no próximo.